processo de aprendizado, de criação, de inovação, demanda um tempo, demanda suor, demanda experimento, demanda erro, demanda muito mais erros do que acertos, né? O acerto é só a pontinha final do processo. Então, existe uma parte enorme do tempo que é investida e que se erra, se erra, se erra, se erra. E, assim, o que eu sinto dentro do governo, né, eu posso falar pelo metrô de São Paulo, é que existe uma ansiedade muito grande por um resultado muito rápido, quase que imediato, quase que mágico, né? Então, muitas vezes, as soluções inovadoras que a gente quer implantar encontram barreiras porque os gestores que estão em nível de decisão falam, não, mas isso aqui vai dar certo amanhã? Porque, se não for dar certo amanhã, eu não quero, eu preciso que dê certo amanhã, senão eu não quero nem tentar isso aqui. Então, é uma energia negativa que, muitas vezes, o pessoal que está imbuído do processo de inovação se vê ali meio que, né, abaixa a energia, dá um baldão de água fria na cabeça, né? E pensando nisso, eu queria, não que vocês falassem casos de sucesso desses 10 anos, mas eu queria que vocês dividissem com a gente, assim, houve caso de muito insucesso? Houve caso de desespero? Houve caso de abandono? Como que vocês lidaram com isso, entendeu? Porque a gente tem que aprender, né, lições aprendidas, a gente tem que aprender com as coisas que não deram certo, porque, não sei, a nossa experiência é de que, para cada coisa que dá certo, tem 20 que deram erradas, né? E o pessoal foca muito olhar nas 20 que deram erradas. Então, eu queria saber um pouco isso de vocês, esses 10 anos, casos que foram cabrosos, assim. Eu vou começar, não com caso, mas introduzindo o Pepe para responder essa pergunta. Pelo seguinte, o Pepe, durante muitos anos, eu entrava na sala, nós estávamos na mesma sala, no mesmo lugar lá no Palácio. Eu entrava na sala, e até hoje me faz falta a tua presença na sala. E aí ele falava assim para mim, além do bom dia, tal, não sei o quê, a gente revia quem que tinha morrido ontem, aquelas coisas, aqueles bate-papos, né, que tem logo pela manhã. Em determinado momento, a gente discutia os problemas reais, né, que a gente tinha com inovação, e ele sempre vinha com essa resposta, acho que estamos pregando no deserto, né? Mas 2 segundos depois, ele me invadia de um bom humor, de uma alegria, de um otimismo que mas nós vamos encontrar o oásis. Ainda não deu, Pepe, então você conta qual é o caminho do deserto. Bem, casos de fracasso, eu diria que são 90% dos nossos casos, são casos de fracasso, porque a inovação, ela ainda não é um valor governamental. Não existe, a inovação, infelizmente, ainda é um slogan que as pessoas abraçam porque é uma coisa da moda. Mas não é, eu diria que se você cria um comitê qualquer de apoio à inovação, tão logo aquelas pessoas mudem, o comitê volta a estaca zero. Isso é a maioria dos casos. São poucos os casos onde o avanço que tem no metrô, o avanço que tem na Sabesp, o avanço que tem na Prefeitura Municipal de São Paulo, naquela época em que nós demos os cursos, ali foram casos de sucesso, porque os projetos foram premiados. Você lembra, Roberto? Foi dado um cheque para cada equipe que levasse o projeto direitinho. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente, por isso que eu retomava o otimismo, Álvaro, é saber que está ruim, mas está melhor do que estava há 10 anos atrás. Já existe uma certa consciência, é muito menor do que a gente gostaria que fosse, mas estamos trilhando o passo certo. Não haverá, o governo não vai sobreviver se ele não, num certo momento, abraçar a inovação, porque nós estamos na era da inovação continuada, não é mais a inovação em saltos. Enquanto nós estamos conversando aqui, nessas 2 horas, Michele, 22 mil startups estão sendo abertas no mundo. E dessas 22 mil startups, 75% delas vão fracassar. Portanto, esse erro ele está na natureza, no DNA das startups. Só que as 25% que ficarem, as 3 mil que estão abrindo agora, nessas 2 horas e ficarem, elas vão ajudar a mudar o mundo. O governo precisa se aproximar desse pessoal.
A inovação aberta, para mim, é um dos caminhos. A gente falou da aproximação com a cidadania, mas também a aproximação com o empreendedor inovador, Claro. que ele vai trazer para o governo soluções que vão baratear a educação, vão baratear a saúde, vão baratear a zeladoria das cidades. Isso tudo será trazido, e nós temos esse pessoal aí que acredita nisso. Quando a gente fica muito otimista, muito pessimista, a gente fazia isso lá no governo. Quando nós estávamos muito down, a gente procurava visitar uma startup. E a gente via uma outra velocidade, uma outra dinâmica, e nós retomávamos o fôlego para poder continuar investindo, colocando para frente. Como é? Tomar um chega bom, exatamente. Posso fazer uma só complementar? Desculpa. O Pepe falou de startups. Quando a gente estava conversando sobre esse Inova Day aqui, sobre a nossa vinda aqui, a gente começou a ver os temas que foram abordados no Inova Day. A gente trouxe para o Inova Day, tá certo? Simulamos um pitch no Inova Day, a discussão sobre negócios sociais e sobre startup, em 2010. Não foi agora. E naquela época a gente mostrou que era possível o governo aproveitar essas novas experiências, esses novos negócios, para resolver os seus problemas. É claro que demoraram 5 anos para que o governo fizesse o PitGov. Qual era o nome das startups? Tinha um nome. Empresas... esqueci. Eram Empresas empresas nascentes. Não eram nem startups, Não era chamavam nem empresas startup. nascentes. Eram negócios Em sociais, tecnologia. em tecnologia. Tá certo? A gente levou lá no ambiente, na Implaza, onde a gente fazia o Inova Day, tá certo? Fizemos um pitch, elas apresentaram, e a gente levou representantes das secretarias cujos assuntos foram tratados, mostrando que era possível, sim, o governo aproveitar e fazer parcerias com aquelas empresas nascentes. Na época dizia, mas eu não tenho legislação para isso. A gente dizia, dá uma lida na 866. Lá tem uma coisa chamada concurso. Tem maneiras de você resolver isso, parcerias. Tem formas de você resolver. Durante 5 anos, esse assunto a gente nunca conseguiu fazer. 5 anos depois, em 2015, um outro ambiente, uma outra pessoa, uma secretária que nos ouviu, implantou o PitGov. Já está no 2º ou 3º PitGov. As startups já estão se aproximando no governo. Inovação agora é constitucional. É dever do Estado promover a inovação. Em 2015, emenda 85 da Constituição definiu. É dever do Estado promover a inovação. Então, quando a gente olhava com certo pessimismo, que as coisas não davam certo, ninguém está nos ouvindo, vocês estão pregando no deserto, eu sempre dizia que demora um certo tempo para as ideias serem absorvidas, para a gente encontrar um ambiente adequado. O que eu acho que a minha experiência foi sempre importante, porque eu sempre tive cercado de pessoas que acreditavam nas coisas, e que não se deixavam abater, e que sempre estavam buscando coisas novas. A gente erra. Aquele decreto de gestão do conhecimento e inovação, nós levamos anos para um belo dia o secretário dizer, então pode mandar. Manda lá para o Palácio, mas eles não vão assinar esse decreto. Falar em gestão do conhecimento e inovação no governo por decreto, mas o Serra assinou e a gente começou a implantar. Falar em dados abertos foi a mesma coisa. Anos a gente tentou mostrar dados abertos. Fomos o primeiro no Hacker, primeiro encontro, do primeiro hackathon que aconteceu aqui no bairro de Genópolis. Uma garotada, que foi o Álvaro e eu lá, já contou a história. Demorou, mas aconteceu. Depois o Brasil inteiro, a própria Câmara dos Deputados, o próprio Tribunal de Contas começou a fazer hackathons internos, chamando essa garotada para ajudar a descobrir outros caminhos. Então, se na sociedade em geral as coisas demoram um pouco, no governo demora muito mais, mas acontece. Eu tenho convicção, tá certo, de que apesar de não ter conseguido fazer as coisas no tempo que a gente queria, as coisas estão acontecendo, e as coisas vão acontecer.
Porque esse mundo todo, cada vez mais o cidadão está engajado e está cobrando. E isso vai transformar, querendo ou não. Como o Pepe disse, os velhos resistentes, daqui a pouco se aposentam, vão embora. O máximo que vai acontecer é demorar um pouco. Porque inovar tem que estar na sua rotina. Por isso que a gente abraçou a ideia do conceito de inovação organizacional. Esperar que eu, servidor público, vou fazer uma ideia brilhante, inovar, mudar completamente, criar, entre aspas, o Uber dentro do governo, não vou fazer isso. Eu vou mudar o processo, eu vou mudar a forma de atender o cidadão, eu vou me aproximar dele, eu vou ouvi-lo, eu vou ver como é que eu posso chegar a ele, como é que eu posso prestar esse serviço de outra maneira. Eu vou usar a tecnologia que está à minha disposição e cada vez mais barata. Tanto que nos primeiros Inova Days, o que a gente fez no final do Inova Day, o Álvaro tinha, quantos minutos, Álvaro? 10? O Álvaro tinha 10 minutos para apresentar a caixa de ferramentas. Quer dizer, a gente tem tantas coisas à nossa disposição gratuitamente, gratuito, não tem? Está aí à nossa disposição para a gente usar para melhorar. Melhorar o quê? Não vou criar um novo método, um novo trabalho, um novo processo, um novo serviço, mas eu posso melhorar o que existe. E isso é inovar. Então, esse conceito de inovação, eu acho que a gente mudou muito. Eu acho que nós estamos avançando cada vez mais. Sou mais otimista do que eles. Ô, Michele, deixa eu fazer uma perguntinha, porque nós estamos falando de várias experiências, falando muita coisa que não aconteceu, problemas e tal. Já que o Álvaro, eu sei que é um pesquisador, mas vocês que estão com mais tempo, estão passando muito tempo lá na biblioteca, quais são os cases que vocês acham interessantes de governos que estão fazendo a lição de casa direito, para que sirva de referência para as pessoas que, enfim, de governo que estão atrás de algo para se inspirar, para se fundamentar? Tem alguma? A gente deu um exemplo aqui há pouco, logo no começo, a gente teve o depoimento aqui do pessoal da Justiça. Entendeu? Olhem. O Ferretti, por exemplo, falou do blockchain. Se tem alguma Sim. experiência que vocês conhecem de A governos. gente trouxe o blockchain, uma palestra sobre o blockchain. Quando foi? Foi quando? 5 anos atrás? 14, né? Foi há muito tempo, quer dizer, se a gente olhar os temas do Inova Day, tem uma série de slides aí que mostram os temas que nós abordamos nesses últimos 10 anos. Você vê que esses temas hoje estão se tornando realidade. Tá certo? A questão do laboratório, a questão do blockchain, inteligência artificial, tá certo? No primeiro pitch foi aplicado, um dos ganhadores foi a inteligência artificial para prestar serviços públicos, tá certo? Então, essas coisas todas, essas inovações que a gente traz aqui no Inova Day, tá certo? Tem inúmeros casos de sucesso. O Inova Day foi exatamente, quer dizer, um dos objetivos do Inova Day é mostrar, sim, tem gente usando essa nova tecnologia, tem gente fazendo coisas diferentes. Quando a gente traz o professor aqui de Portugal, para mostrar que é possível, sim, construir uma escola diferente, é possível derrubar as paredes, é possível fazer um outro processo. Quando a gente traz pessoas aqui que estão ensinando robótica de uma maneira diferente, quando a gente traz essas pessoas que estão prestando serviço, quando a gente traz alunos da ETEC, para mostrar que eles desenvolveram uma inovação, tá certo? Um sistema de alarme para o pai que esqueceu a criança dentro do carro, o alarme toca quando a temperatura aumenta do carro, chamando a atenção do pai, de quem estiver próximo para socorrer o filho. Isso está acontecendo. Quer dizer, então, a inovação, e a gente brigou muito pelo conceito de inovação organizacional, porque a gente acredita que ela tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que estar incomodado, você tem que estar se perguntando sempre, o que eu estou fazendo é o melhor? Eu estou atendendo bem? Para quem eu presto serviço? Ele está satisfeito comigo? Pô, e dá para ouvi-lo, dá para conversar com ele. A gente conversa com milhares de pessoas todo dia, nem sempre conhecemos todas essas pessoas. Existem várias maneiras, o SEAD está fazendo pesquisa aí, acho que 10 mil pesquisas mensais sobre usuários de serviços públicos. Vai ouvir, vai ver o que o cidadão está pensando de você, o serviço que você está prestando, se está atendendo ou se não está atendendo. E adentra aqui ao nosso recinto, um dos responsáveis também pelo Inova Day, que é o Wagner Diniz, companheiro de sempre, amigo e companheiro que nos ajudou nessa empreitada. E se a gente comemora 10 anos aqui,
O Wagner, sem dúvida, foi uma das pessoas que mais nos ajudaram nesse tempo todo. Bom, você vai responder, Pepe? Depois tem uma última pergunta e a gente vai caminhando Não, eu para quero o falar fim. também. Ah, você quer também? Então tá bom, pode falar. Sobre casos de sucesso, né? Eu vou, infelizmente, sair do Brasil para falar um caso de sucesso que muito me sensibilizou. Nós temos aqui na plateia uma irlandesa, tá certo? Então, eu quero falar do caso da Irlanda. Eu visitei a Irlanda alguns anos atrás e fiquei impressionado com o país que era o segundo mais pobre da Europa. Irlanda e Grécia eram os países mais pobres, renda per capita ruim. E, conversando com irlandeses, o sonho de uma família irlandesa, quando nascia uma criança, falava assim, quero ir embora da Irlanda. Quero ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, eu quero me livrar desse país que nunca vai dar certo. Uma guerra entre católicos e protestantes, sanguinária, tinha tudo para não dar certo. Até que uma hora eles tanto apanharam que falaram, vamos nos entender, fazer alguma coisa, transformar aquela guerrilha em partido político. Fizeram um projeto nacional centrado no conhecimento, criaram, hoje a Irlanda atrai o capital intelectual de quase todo mundo para trabalhar lá, um país que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, era absolutamente inviável. Era o primo pobre da Europa. Hoje, a Irlanda é o segundo PIB per capita. Em menos de 10 anos, eles passaram de segundo mais pobre ao segundo mais rico, calcado no conhecimento, calcado na vontade de servir ao país, de passar por... Vocês imaginem, vejam aí na internet, o que era a guerra, o que era o IRA dentro da Irlanda, para vocês perceberem o ódio que eles tinham um pelo outro. Isso tudo foi superado e hoje é um país rico. Mas um o país que eles feliz. Fizeram, Pepe? Você falando... Primeiro acabaram com a guerrilha, Sim. Com a guerra, né? O IRA se transformou num partido político e eles passaram a ter um projeto nacional que, independente de quem estivesse lá, um ano o primeiro-ministro era católico, no outro ano o primeiro-ministro era protestante. E o presidente ao contrário. Então, isso vem permanecendo até hoje. Inclusive, o Brexit... Revezamento. Uma alternância, um dos problemas do Brexit é exatamente o que fazer com a Irlanda, que é um caso... Deu certo, você agora vai colocar novamente fronteiras lá. Isso é uma coisa seríssima. E acho que quem vai para a Irlanda acredita no Brasil, porque nós temos muito menos problemas, uma qualificação também muito boa, e a gente, quem vencer um problema daquele, consegue vencer todos os problemas. Basta ter vontade de fazer, mas tem que ser uma vontade estratégica, acabar com picuinhas políticas que só fazem o país ficar parado. E atrair o capital intelectual, porque o capital intelectual é que gera, hoje em dia, riqueza para o país, os novos empregos. Nós temos 13 milhões de desempregados, esses 13 milhões de desempregados têm que ser qualificados para essa nova sociedade. E por aí a gente vai superar o ciclo do voo da galinha, né? A gente cresce um pouquinho, já logo volta lá para baixo. Medellín é um exemplo também, né? Que em 30 anos era a cidade com índice de criminalidade do mundo e hoje é uma das mais inovadoras, né? Álvaro. Rapidão, porque geralmente quando a gente fala... Lembrando que 67% da Irlanda ainda trabalha voluntário. Depois do trabalho, vai fazer um trabalho voluntário. Então, os cidadãos, eles têm consciência, exatamente. Assim como a gente sai e vai para a academia, eles saem e vão fazer trabalho voluntário para a população. Então, tem uma cultura aí que a gente precisa implementar. É o pertencimento que eu falei. Senso de causa, né? Também. Tem um vínculo diferente. Repete, Álvaro. Primeiro, eu pedi desculpas. Quem interrompeu tudo isso aqui foi a minha filha. Ela pode. Carregando a minha neta. Né? E ela disse que 67%. Como é que é, filho? Então, 67% da população irlandesa mantém um trabalho voluntário e dedica um tempo de um terço, com alguma frequência, em trabalhos comunitários e tudo mais. Né? É bem diferente. Se quiser repetir. Vai falar ainda? Tá. Não. Que mais? Agora, você dá um exemplo. Eu ia falar até essa questão da gente pegar benchmarks externos, né, e falar que funciona. Quando você vai em um lugar cheio de professor, como aqui, né, um professor que coloca
ele vai ter que ter um slide com o exemplo da Finlândia, para ele dizer que ele é descolado. Né? Então, eu gosto de Finlândia. O pessoal de inovação em governo, para dizer que está up-to-date, vai colocar a Estônia. Né? Não, Estônia que é bacana. São realidades bacanas, lógico que são, e reais, e bons exemplos. O problema tamanho da Vila Madalena. Né? O problema é o que a gente faz com isso. Né? Você fala assim, não, mas lá eles fazem assim. Tá, e o que eu faço com esse lá? Né? Eu nem estou falando sobre, não, mas lá tem a tecnologia e a gente não tem. Não temos. Lá eles têm um preparo. Então, vamos começar. Lá é o bom exemplo. Não adianta fazer benchmark e não transformar em nada. E não adianta fazer benchmark e ele anular a tua própria identidade. Né? Então, agradeço, Beatriz, pela interrupção, e a minha neta, que é irlandesa do case do PEP, que é um bom case, o Dublin. Mas como é que a gente converte tudo isso? Né? Como é que... Então, acho que esse é o grande desafio, né? de quando você fala quem está lá fora fazendo, e aí como é que eu internalizo isso? Uma pergunta se apresenta, por favor. Ok. Pessoal, bom dia. Meu nome é José Henrique, eu sou gestor público de formação pela Universidade de Brasília e hoje estou no Centro de Liderança Pública, CLP, que é uma instituição, para quem não conhece, uma instituição de terceiro setor, sediada aqui em São Paulo, que acredita que a transformação do país vem por meio da formação de líderes públicos. Então, para nós, o nosso principal ativo em governo são as pessoas, e são elas que vão trazer as transformações que o Brasil e o povo, de maneira geral, precisam. Na verdade, é uma provocação no sentido, saindo um pouco da área de gestão pública técnica para a área política. Né? Porque algumas vezes nós até ouvimos a falta de vontade de se realizar, e só um ponto, um passo atrás, acredito que os 5 pilares são perfeitos no sentido de o que precisa ser feito para se ter uma cultura de inovação, ponto. No entanto, pilar, né? A construção de um pilar, ela vem de baixo para cima, e toda construção de baixo para cima, ela leva mais tempo, mas, ao mesmo tempo, é concreta e dá uma legitimidade gigantesca. Mas, de novo, leva tempo, e a pressa é um dos principais pontos nos quais o povo demanda e, naturalmente, as lideranças também demandam. E aí, pensando nessa vontade de fazer, eu acredito bastante que, de cima para baixo, enfim, top-down, algumas decisões poderiam catalisar e facilitar muito esse processo da cultura de inovação, não do processo de inovação. E aí, na visão dos senhores, por que existe essa gigantesca dificuldade, barreira, receio de pessoas que são muito boas de inovação em governo, que entendem de fato de inovação em governo, de nem digo estarem presentes, principalmente dos cargos eletivos, mas de participarem desse processo? A gente sabemos todas as complexidades de um processo político eleitoral, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que também não se tem sequer essa vontade de fazer parte desse processo eleitoral, sabendo que, caso elas estejam lá, vão ter vários problemas do ponto de vista da burocracia, mas que, com certeza, do ponto de vista da essência, elas facilitariam muito o processo de inovação em governo, naturalmente, muito processo de inovação para os servidores, de maneira geral, que têm essa vontade. Então, uma visão pessoal de por que as pessoas que entendem muito de inovação em governo têm participado pouco do processo eleitoral. Tchan, 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 tchan. Vixe, tem que responder, Trilha sonora, gente. hein? Aqui Tchan, 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 tchan. não pode ficar sem resposta. Vocês Vocês respondem depois. Pelo Partido Novo, Depois Roberto eles Boa Albuquerque. fora dessa aí. Depois eles mandam uma mensagem para você. Não. E aí? E aí? Silêncio. Silêncio? Não, Difícil, né? primeiramente, o processo eleitoral no Brasil ainda é um processo muito oneroso. Você sabe que para você se candidatar com alguma possibilidade de êxito, você tem que ter recursos contabilizados da melhor possibilidade, fora os não contabilizados. Então, eu diria que isso afasta muitas pessoas, mas eu acho que nas 2 últimas eleições, nós já tivemos pessoas com esse interesse sendo eleitas, estando presentes. Eu vou dizer, a gente tem que controlar a ansiedade. Nós não passamos do 0 para o 100 de uma hora para outra. Isso vai se dar aos poucos. Eu acho que realmente o Brasil não tem um plano estratégico de inovação. Isso é uma vergonha para o país. Nós não temos, não é plano estratégico para a inovação, nós não temos plano Para estratégico. nada, para nenhuma área. Nós não temos planejamento estratégico. Então, De longo prazo, sem planejamento estratégico, a gente não faz absolutamente nada. Quando
digamos, quando a água chegar no pescoço, ela está chegando lá, as pessoas vão começar a querer aprender a nadar. Então, vamos por aí. E, de qualquer maneira, o Roberto tem uma entrada muito grande na Vila Madalena, né, Álvaro? Talvez pudesse ser um nosso candidato. E nós tivemos um Inova Day aqui sobre a inovação no voto. Né? Se Sim. procurarem, nós fizemos um trabalho sobre isso, e a Alcione está me lembrando aqui. Fala do Inova Day no voto, então, isso aqui, porque é só procurar lá que a gente tem. Mas lançamos, então, o Roberto como nosso candidato. Ah, eu voto nele. Você vai falar, Roberto? Você vai lançar a Põe, né? candidatura agora ou não? As redes estão bombando. Tchan, tchan, Não, tchan, eu tchan. acho que, como um cidadão, a gente tem várias maneiras de participar do processo eleitoral. A gente sempre participou. A gente sempre está trabalhando. Tá certo? Não preciso ser um candidato ou um político para participar do processo. Acho que é um dever nosso como cidadão participar. E como dever nosso, a gente tem participado de várias maneiras. Tá certo? Eu acho que estão sempre brincando que eu deveria ter me candidatado. Eu digo que nunca me candidataria. Até porque eu acho que, como servidor público, eu tenho uma missão. Eu tinha uma missão, tá certo? E sempre procurei produzir dentro do meu espaço de trabalho o que há de melhor, procurando inovar nesse sentido, que é a inovação organizacional. É sempre ouvindo a quem eu estava trabalhando, para quem eu estava trabalhando, para perceber se aquilo estava um serviço de boa qualidade ou não, e como mudar aquele processo, como trabalhar junto com as pessoas. Eu acho que o trabalho que está sendo feito, essa renovação política que nós temos, vai continuar, tá certo? E eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando a gente descobriu do hackathon lá, como é que chamava? O Tiago Rondon? Não, o primeiro do hackathon lá. O Marcon. O Transparência Não sei. Hacker. Da Transparência Hacker. O Marcon. Que Pedro foi, Marcum. Isso, que ele se candidatou, tá certo? Mas como o Pepe disse, é muito difícil, tá certo, conseguir votos ainda. Uma pessoa que tem boas ideias. E Nova BR. Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente. As pessoas, o servidor público é um cidadão, vários, e como cidadão ele está agindo politicamente dentro do setor público. E eu acredito que essas novas, a gente vai passar por um processo de renovação, esse processo vai ser acelerado cada vez mais, porque cada vez mais o cidadão está vendo que ele não está sendo representado, não me enxergo sendo representado, ele vai procurar pessoas que efetivamente os representem. E hoje vai ter cada vez mais possibilidade de cobrar sua representação, de expor o que ele pensa para aquele que é o seu candidato. E essas últimas eleições já estão mostrando isso, a atuação de órgãos, instituições como a sua, tem mostrado isso também. Respondeu? A gente vai para a última pergunta. Antes eu quero só fazer você uma quer coisa. responder? Para o CLP, o Ávila ficou de aparecer aqui no Inova Day e deu furo. Então fala para ele que a gente continua esperando. A gente é rancoroso. Está gravado. Bom, antes da gente fazer a última pergunta para vocês três, para encerrar, tem um comentário aqui do Gabriel Vieira Ferrari, falando debate de alto nível. A gente tem que elogiar também, né, a gente. Parabéns, essa virose deve contaminar o país. Vamos viralizar esse Nova Day para contaminar o país. Mas a última pergunta que a gente vai juntar duas perguntas. Uma foi do Michel, e aí tem uma outra pergunta, acho que do Ferretti também, que ele é bem assim ativo aqui. Ah, não, do Juspileb, isso aí. Eu queria pedir para vocês, cada um de vocês, definir um projeto, tem que ser breve, desculpa, vai ter que ser rapidinho. Um projeto prioritário para promover, acelerar a inovação em governo nos próximos 10 anos. Um projeto prioritário Essa é uma cada pergunta de $1 milhão, né? Podem começar nos próximos 10 anos. Educação básica para todo mundo, período integral. Ah, e um desafio para implementar isso, só para complicar um pouquinho mais. Não há desafio financeiro, é só querer, vontade política de fazer. Qualquer partido de esquerda, direita ou centro, em 10 anos consegue botar todo mundo para estudar em período integral. Eu acho que se tivesse que escolher um projeto, sem dúvida é a educação, certo? Que é o que falta nesse país. Ser prioridade. Não adianta ser
o item que todo mundo diz que é prioritário, da grande dotação de recursos, só que não tem uma gestão eficiente. Eu acho que na área de educação é fundamental que haja uma transformação total, porque só com cidadãos mais educados, mais capacitados, é que a gente vai construir um país melhor. E o que é mais? Não, um projeto prioritário E o desafio de e um implementação. desafio. Para inovação em governo. Para a inovação, governo. Em governo, o Michel de ponta aqui. Em governo, então, já que os colegas pegaram duas áreas bem sensíveis da estratégia, né, de governo, eu vou pegar uma área que se vê pouco, que é a área de dentro, né, é a capacitação do servidor. A seleção e a capacitação do servidor. Né? O Pepe já falou aqui, e eu concordo plenamente, não é comum a gente concordar, mas eu concordo com ele, de que a admissão, né, por concurso, a forma com que é feito o concurso, aquilo que o formato, eu estou preparando gente para ir bem em concurso. Né? Assim como eu estou preparando estudantes para ir bem no Enem. Né? Eu estou preparando gente para fazer exames, não para buscar uma felicidade, uma realização, uma vocação. A vocação não é matéria que cai no concurso, nem examinado. Então, eu acho que começa com a seleção de outra forma, não sei qual, do servidor. E segundo, a capacitação dele, para servir, né, para o que é útil. Nós estamos já há algum tempo trabalhando sempre com um sentido. Qualquer capacitação tem que levar a resultados. Né? Não se faz curso por curso. Se trabalham problemas reais, para que eu possa rapidamente errar e rapidamente transformar e mudar. Então, acho que eu ficaria desse lado, do lado de dentro. Uhum. Bom, então, já que a gente está falando de aprendizado, de educação, eu vou encerrar aqui com os agradecimentos. Temos alguns agradecimentos. Agradecer às escolas de governo, que eu não agradeci ainda, vamos agradecer agora, que elas integram a Rede de Inovação em Governo, Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização do Estado do Ceará, Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSP-SC. São todas essas escolas que fazem parte da Escola de Governo. Queria agradecer imensamente os meninos. Eles falaram que iam brigar, né? Eles não brigaram nada aqui. Vamos brigar. Eles falaram para Aí gente. precisa fazer outro. Precisa fazer para ver se há alguma... Para esquentar um pouquinho esse debate. E lembrar que o Inova Day faz 10 anos, mas eles estão há 40 anos falando sobre inovação no governo. Ou seja, o Inova Day é um pedacinho da contribuição que eles têm dado há tanto tempo. A história deles. A história deles. Então, agradecer imensamente a presença de vocês. E agradecer muito, a gente espera que todas as edições sejam assim lindas e lotadas e cheias. Agradecer a presença de vocês também. Agradecer a Toborino, que tem feito essa nossa transmissão toda moderna e tal, então câmeras modernosas. E controle remoto. Inovadora. Inovadora. A gente está sempre inovando. Dizer também para vocês, quem está na transmissão, infelizmente, não vai participar, mas só para vocês que estão aqui esperarem um pouquinho, tem um prêmio para quem veio, a gente vai fazer um sorteio daqui a pouco, e dizer que a próxima edição do Inova Day acontece no dia 26 de abril, aqui no Lab. Então, vocês podem acompanhar as redes, acompanhar o site, porque essa conversa também, em breve, vai estar no nosso canal, vai estar no YouTube também, e para ver o tema que vai ser a próxima edição. Mais alguma coisa? Não, eu acho que a edição de hoje tem esse, além de a gente poder homenagear, né, que foi uma dura negociação, né, Michele, para convencê-los aqui a vir falar, só para vocês terem uma ideia de quanto inovador é esse pensamento deles, esse esforço deles de fazer com que os governos saiam dessa, eu não diria nem essa área de conforto, que é uma certa acomodação, para partir para esses novos desafios e convidar todos, principalmente as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que continuem prestigiando o Inova Day. A gente tem um longo trabalho pela frente e essa turma aqui continua nativa, né, com mais tempo agora, né, o Pepe e o Roberto, o Álvaro ainda ativo lá no metrô, né, dando aula, porque a gente vai ter muita inovação para falar daqui para frente. Sim. Então, tá bom. Muito obrigada.
Até a próxima edição. Até a próxima.